Olá pessoal, estamos de volta aqui à nossa primeira aula, né? Aula 1, Introdução a Algoritmos. No vídeo de apresentação, vimos que existem diversas abordagens, né, que a gente pode aprender usando algoritmos, né? Falei que no decorrer da disciplina a gente vai usar o pseudocódigo, né, que é um algoritmo que pode ser executado, mas nessa aula de introdução nós vamos ver uma narrativa descritiva, né? E vamos ver também o mesmo exemplo de algoritmo em fluxograma. Só para a gente entender que existem esses tipos de abordagens no ensino de algoritmo e lógica de programação, ok? Bom, nesta aula a gente vai ver a conceituação de lógica de programação, entender a introdução de lógica, tá certo? A gente vai criar é, algoritmos utilizando a lógica, né? A gente vai ver conceitos e exemplos de algoritmos e umas noções de fluxo de controle, né? Então a gente vai começar a entrar nesse universo, ver o que é que os algoritmos podem produzir de forma lógica, né? E como é que a gente desenvolve isso inicialmente, tá certo? Então, dando sequência aí, a gente vai entrar agora em noções de lógica. E o que é lógica de programação, né? A lógica de programação, pessoal, ela é importantíssima aí para as pessoas que desejam desenvolver programas, aplicativos e sistemas, né? Ela permite que o programador defina uma sequência lógica a seguir para o plano, para o desenvolvimento, né, de uma aplicação em uma determinada linguagem. Inicialmente, como eu tinha falado no vídeo de apresentação, nós vamos utilizar o Portugal, né? Que a gente vai desenvolver algoritmos em português. Mas com o conhecimento que a gente vai obter, né, a gente vai conseguir desenvolver depois, logicamente, algoritmos em uma linguagem de programação específica, né? Como Java, PHP, C Sharp, né? Para quem aí já ouviu falar em linguagem de programação, esses exemplos são mais fáceis de se lembrar. E a lógica de programação permite que uma pessoa organize os seus pensamentos, né, para transformá-lo em um objetivo que é alcançado através da programação. Então, tudo que eu quero que seja realizado, eu vou organizar, né? Eu estou organizando ela em uma sequência, né? No caso, está tudo no meu pensamento ainda, estou organizando os pensamentos para transformar isso em objetivo, transformar de uma forma que eu consiga realizar através de uma linguagem de programação, tá certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Lógico que a gente vai entender mais quando a gente começar de fato a perceber as nuances que existem nos algoritmos, né? E a gente vai começar a internalizar isso mais facilmente, tá ok? Seguindo, existe o pensamento lógico, né, pessoal? Então, tudo que a gente quer fazer, transformar em um algoritmo, a gente pensa como a gente quer fazer, né? Não vai sair das nossas mãos algo que a gente não esteja pensando, né? Então, os pensamentos que você tem, como exemplo, incluir um espaço adicional de publicidade em seu blog, vai precisar de uma sequência lógica a ser seguida para ser construído, né? É, isso é um único exemplo. Se eu quiser criar um cadastro de usuários no seu site, eu vou precisar seguir uma sequência lógica, né? Vou desenvolver um algoritmo que vai me possibilitar fazer o cadastro, né? Então, é uma sequência lógica que vai ser guiada para ser construída. Portanto, conceituamos que sequência lógica são os passos que devemos seguir para até encontrarmos a solução para aquilo que queremos construir, ou até mesmo para solucionar um problema encontrado no código, tá certo? Então, o pensamento lógico é você pensar antes de executar, mas de uma forma lógica, de uma forma que o que eu vou descrever
vai conseguir ser executado pelo computador, pela linguagem de programação, né? Que no nosso caso a gente vai desenvolver um algoritmo de forma lógica para ser executado no Portugal ou na ferramenta Portugal Studio, né? No qual a gente vai utilizar no nosso curso, ok? Dando sequência. E o que é um algoritmo, né, pessoal? A gente aprendeu que a gente precisa pensar logicamente para descrever alguma coisa. E essa alguma coisa é o algoritmo, né? O algoritmo é a sequência de instruções que tem que ser finitas e ordenadas, né, de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema. Então, a sequência de instruções finitas e ordenadas de forma lógica para a resolução de uma determinada tarefa ou problema é o algoritmo, ou é um algoritmo, tá certo? Não necessariamente vai envolver aspectos computacionais. Eu posso considerar um algoritmo também uma receita de bolo, tá certo? Uma receita de bolo também é considerado um algoritmo. Trocar um pneu de carro tem uma sequência de passos lógicos que a gente tem que seguir e essa sequência lógica de passos é um algoritmo, né? Trocar uma lâmpada, a gente segue uma sequência de passos da mesma forma e é considerado também um algoritmo. Claro que esses algoritmos, pessoal, não são esses que eu estou dando exemplo aí, não envolve aspectos computacionais, né? Mas só para facilitar o entendimento nosso, que algoritmo é uma sequência de instruções finitas e ordenadas de forma lógica para resolver um determinado problema ou tarefa. Tá ok? Então, essa sequência lógica é um algoritmo e não necessariamente envolve aspectos computacionais. O exemplo que nós vamos ver agora, realmente, ele não envolve aspectos computacionais, mas é um algoritmo. E a gente vai evoluir esse algoritmo no decorrer desta aula. Bom, o algoritmo na programação, pessoal, tem sua importância, né? E a importância é representar o raciocínio, né? Independentemente de detalhes computacionais que podem ser acrescentados mais tarde. Então, eu posso desenvolver um algoritmo inicialmente sem envolver detalhes computacionais. E o que seria sem envolver detalhes computacionais? Sem eu passar esse algoritmo para uma linguagem de programação, por exemplo, né, no qual vai ser executada. E focalizar primeiro na resolução algorítmica do problema, possibilitando depois codificá-la em qualquer linguagem. Eu posso descrever o passo a passo da resolução algorítmica do problema, né? E posteriormente eu posso codificá-la em uma linguagem de programação. Como exemplo, que já falei agora há pouco, Java, PHP, C Sharp são algumas das mais conhecidas linguagens de programação, né? Bom, vamos ver agora um exemplo que faz a troca de lâmpada de uma forma sequencial. Então, esse primeiro algoritmo é um algoritmo bem simples, tá certo? A gente vai evoluir esse algoritmo, mas inicialmente a gente vai pegar esse algoritmo e entender que existe aí uma sequência finita, né, lógica e ordenada, que visa resolver um problema que seria trocar uma lâmpada. Bom, algoritmo 1.1. Inicialmente, se pega uma escada, depois posiciona a escada embaixo da lâmpada, busca uma lâmpada nova, sobe na escada, retira a lâmpada velha e coloca a lâmpada nova. Se vocês perceberem, pessoal, aí tem uma sequência lógica, né? Então, isso é um algoritmo. Mas será que esse algoritmo faz tudo que ele deveria fazer? Ele testa, por exemplo, se a lâmpada está de fato queimada. Ele testa se a lâmpada nova que foi colocada acendeu de fato. Não, né?
Desta forma, a gente percebe que esse algoritmo ainda não está completo, né, para poder resolver de uma forma mais é, completa, né, completa eu acho que é a palavra mais certa, este problema de troca de lâmpada, né? Então a gente vai incrementar esse algoritmo, né? Vamos ver ele na versão 1.2. Aqui a gente já coloca, pessoal, uma condição aí, né? Um ponto de decisão para a gente verificar se de fato a lâmpada não acendeu, né? Então a gente vai pegar a mesma sequência lá, pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, aí aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, então eu subo na escada, retiro a lâmpada queimada e coloco a lâmpada nova. Pô, já melhorou, né? Aí ele já tem uma condição aí, um ponto de decisão, verificando se a lâmpada de fato não acendeu. Mas eu ainda não testei a minha lâmpada nova, né? Eu só fiz colocar a lâmpada nova. Se de repente eu coloco a lâmpada nova e ela não acende, eu resolvi o meu problema? Não, né? Eu troquei, mas não resolvi o problema. Vamos ao 1.3. Esse algoritmo vai visar, pessoal, evitar buscar a escada e a lâmpada, né? Então, de fato, aqui ele vai trocar se estiver queimada. Então, ele primeiro vai acionar o interruptor, né? Então, ao invés de eu ir buscar logo a escada e a lâmpada, eu vou agora acionar o interruptor inicialmente. Então, eu aciono o interruptor. Se a lâmpada não acender, então eu pego uma escada, posiciono a escada embaixo da lâmpada, busco uma lâmpada nova, aciono um interruptor, subo na escada, retiro a lâmpada queimada e coloco a lâmpada nova. Vejam que se lá em cima eu não tivesse colocado a opção de acionar o interruptor antes, eu ia estar fazendo um trabalho de pegar a escada e a lâmpada sem necessidade, se caso a lâmpada acendesse, né? Então, no algoritmo anterior, se eu pegasse a escada primeiro e se a lâmpada acendesse, né, ao invés de não acender, eu ia ter feito um trabalho desnecessário. E isso em algoritmo, pessoal, é importantíssimo a gente conseguir criar um algoritmo que seja eficiente e que não gaste recursos do computador, né, como o uso de memória e processamento. Isso a gente vai perceber ao longo do tempo, das aulas, que a gente consegue desenvolver algoritmos bem eficientes, tá certo? Na versão 1.4, pessoal, ele faz um reteste depois da troca, né? Então, olha, ele começou acionando o interruptor. Se a lâmpada não acender, aí ele vai fazer aqueles procedimentos. Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, acionar o interruptor, subir na escada, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Agora ele vai verificar se a lâmpada nova de fato acendeu ou não. Se a lâmpada não acendeu, então ele retira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova e isso vai ser um ciclo. Porém, pessoal, se a gente for fazer isso e for dar sequência a esse modelo de algoritmo, esse algoritmo vai ficar infinito, não é? Eu vou colocar um se a lâmpada não acender eternamente, porque eu posso pegar um conjunto de lâmpadas queimadas e trocar, né, colocar ela como lâmpada nova e elas não acenderem. E essa condição ela vai se repetir infinitamente, né? Então, neste caso aí, ele foge do propósito de ser um algoritmo. Por quê? Lembram que algoritmo é
um conjunto de passos sequenciais finitos, organizados e lógicos, né, que visa resolver uma tarefa ou um problema. Nesse caso aí ele não vai ser finito, porque se eu for colocar aqui toda esse trecho, né, um abaixo do outro, porque vamos supor que eu tenha é, uma quantidade infinita de lâmpadas para testar. Eu posso ter, claro, que testar todas elas e elas estarem todas queimadas. Porém, pessoal, isso não vai ser eficiente no algoritmo. Então a gente vai estar repetindo esse trecho aqui que eu estou destacando várias e várias vezes aqui depois do então, né? Porque eu posso ter no primeiro, no segundo, no terceiro, no centésimo, na centésima lâmpada e ela ainda continuar sendo queimada, né? Porque a gente trocou a lâmpada, mas a lâmpada que a gente trocou está queimada também. Então a gente não tem como comprovar que de fato a lâmpada voltou a acender. Dando sequência. Bom, ao invés de a gente usar o comando de decisão, a gente substitui um comando de decisão por um comando de repetição, pessoal. E isso torna o algoritmo finito. Ao invés de eu estar descrevendo várias partes do código com o comando de decisão, eu vou estar fazendo um comando de repetição que ele vai repetir para mim sem eu precisar escrever diversas dezenas ou centenas de vezes, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, primeiro a gente aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, então eu vou fazer todo aquele procedimento de novo. Pegar uma escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada, buscar uma lâmpada nova, aciono o interruptor, subo na escada, retiro a lâmpada queimada, coloco a lâmpada nova. E agora entra o comando de repetição, pessoal. Esse enquanto, então isso mostra que enquanto a lâmpada não acender, eu vou retirar a lâmpada queimada e colocar a lâmpada nova. Então, vamos supor que a primeira vez eu tenho uma lâmpada nova e ela está queimada também. Aí ele vai voltar e vai fazer a mesma pergunta. A lâmpada não acendeu? Faça. Aí eu vou retirar a lâmpada queimada, vou colocar outra lâmpada de novo. Se a lâmpada não acender, ele vai fazer esse procedimento novamente. Mas vejam bem, eu não tenho aqueles três pontinhos aqui no exemplo anterior, né? Porque eu ia estar repetindo isso aqui de forma eterna. Já aqui, eu não vou repetir mais nada, porque este comando de repetição vai me proporcionar que ele vai repetir esse trecho, né, esses passos aqui, até que a lâmpada acenda, né? Porque ele diz, enquanto a lâmpada não acender, faça. Aí retira a lâmpada queimada e coloca a lâmpada nova. Mas se a lâmpada acender, ele não executa isso e o algoritmo está finalizado, porque eu troquei a lâmpada e a lâmpada agora está de fato acesa, tá certo? Então, esta é uma forma de representar o mesmo algoritmo usando agora um comando de repetição. Isso tudo, pessoal, a gente vai ver isso de forma prática, tá certo? Isso é um exemplo descritivo, né? A gente está colocando elementos de decisão, de sequenciação, de repetição aqui dentro dos diversas versões do algoritmo para a gente ver que o algoritmo ele é evoluído e ele pode ser melhorado, certo? Então, dando sequência aqui, pessoal. Então, eu tenho agora a versão 1.6. Aqui, ao invés de eu trocar uma única lâmpada, eu vou trocar 10 lâmpadas. Eu quero trocar 10 lâmpadas. E será que é fácil a gente criar um algoritmo para trocar 10 lâmpadas, né? Vamos lá. Inicialmente, ele vai acionar o interruptor do primeiro socket, então da primeira lâmpada, né?
Aí ele vai perguntar: se a lâmpada não acender, então eu vou fazer aqueles mesmos procedimentos. Pego uma escada, posiciono a escada embaixo da lâmpada, busco uma lâmpada nova, aciono o interruptor, subo na escada, retiro a lâmpada queimada, coloco a lâmpada nova. E aí ele pergunta: enquanto a lâmpada não acender, faça retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova. Só que isso, pessoal, é tudo referente à primeira lâmpada, né? Para eu complementar esse algoritmo para 10, eu vou ter que completar, repetir isso aqui 10 vezes. Veja que o algoritmo aí, ele vai ficar bem grande, né? Ele ainda vai ficar finito nesse caso. Porém, ele vai ficar grande, né? Pô, a gente pode melhorar então isso, né? Ao invés de eu ter esse trecho de código que está destacado aqui para cada um dos soquetes, cada um das lâmpadas, né? Eu posso melhorar isso aí numa outra versão, tá certo? E como é que eu melhoraria isso aí? Bom, então ele vai fazer desta forma. E até o interruptor do primeiro soquete, enquanto a quantidade de soquetes testado for menor do que 10, aí ele vai executar essa, esse trecho aqui, tá certo? Enquanto tiver sido testado menos de que 10 soquetes, né? Menos de 10 lâmpadas. Então ele vai acionar, se a lâmpada não acender, ele vai fazer todos aqueles procedimentos e aqui ele vai, enquanto a lâmpada não acender, ele vai fazer, retirar e colocar uma lâmpada nova. Só que quando ele chega aqui, ó, ir até o interruptor do próximo soquete. Se ele chegar até aqui, é porque a primeira lâmpada que eu troquei, ela de fato acendeu. Então, ela passou para cá e vai passar para a segunda lâmpada e vai voltar para aqui, né, para poder verificar. 2 é menor do que 10? É. Então, ele vai fazer tudo novamente, né, tudo novamente. Acendeu, aí ele vai para o próximo, que é o terceiro soquete. Aí ele vai perguntar: a quantidade de soquetes testados é menor do que 10? É. E vai fazer isso, pessoal, até os 10 soquetes serem testados para o algoritmo ser executado. Percebam que a gente começou inicialmente com aquele algoritmo bem simples, né? Vimos que ele não era eficiente, né? A gente pegava primeiro a escada, depois a lâmpada, antes de fazer qualquer verificação se a lâmpada de fato não acendeu. E aqui a gente está usando o pensamento lógico, né? E transformando isso em um algoritmo, que é isso que a gente está vendo agora. Então a gente está transformando todo o pensamento lógico, aquela sequência lógica que está na nossa cabeça, que executa esta atividade de uma forma lógica, finita, e que vai resolver de fato o problema que a gente quer que resolva, né? Então a gente viu aí, pessoal, 7 versões de algoritmos, né, para fazer o mesmo problema. O mesmo não, mas nesse caso são 10 lâmpadas, já mudou, né? Mas a gente conseguiu ver que a gente consegue transformar o nosso pensamento lógico em um algoritmo que vai solucionar. Claro que essa é uma descrição narrativa, né? Isso não é um programa de computador, mas que ajuda a gente a pensar que para a gente resolver um problema de computador, a gente vai precisar também pensar dessa mesma forma, tá ok? Então, dando sequência aqui, a gente vai agora ver como é que ficaria em um fluxograma, né? Essa versão 1.7, essa que a gente acabou de ver, né? Lembra que essa é uma abordagem nova, esse algoritmo é uma abordagem nova, que a gente viu que existia como uma das opções, né? E a gente vai observar aqui como ficou esse algoritmo em um fluxograma, por exemplo. Então, ó, eu tenho aqui o início, aí ele vai na sequência ir para o primeiro soquete. Se os soquetes restantes for menor do que 10,
for verdade, ele vai pegar essa sequência aqui, ó. Então ele vai acionar o interruptor e aqui ele tem um ponto de decisão, ó. Não acendeu. Se não acendeu é porque realmente está queimada. Aí ele vai aqui, verdade, não acendeu. Aí vai seguir essa sequência. Pega a escada, posiciona a escada, busca a lâmpada nova, aciona o interruptor, sobe na escada, retira a lâmpada queimada e coloca a lâmpada nova. E aí ele faz o acionamento do interruptor novamente para testar, né? Aí ele vem para cá, aí ele verifica, não acendeu? Se não acendeu é porque a lâmpada que você colocou ainda está queimada, né? Não está boa a lâmpada. Mas se ela acendeu, aí ele pergunta aqui, não acendeu? Falso, porque ela acendeu. Então ele vem para cá, aí pergunta, e para o próximo soquete? E o próximo soquete, olha o que, que ele faz? Ele vem e faz todo o procedimento novamente, né? Então ele vai fazendo toda a troca de lâmpada seguindo o fluxo, né? E este fluxograma é a representação gráfica deste algoritmo, certo? É a representação gráfica deste algoritmo. Então, este algoritmo, né, ele é representado graficamente neste fluxograma, né? Bom, a gente pode aprender por fluxograma quanto aprender por descrição narrativa. Mas a gente vai precisar se habituar com programas que são de fato executados pelo computador, né? Então, a gente vai executar programas em pseudocódigo rodando ele lá naquela ferramenta que a gente falou na aula passada, chamada Portugal Studio, tá ok? Na próxima aula, aula 2, a gente vai aprender a instalar o Portugal Studio, vai aprender a usar o Portugal Studio, aprender alguns tipos de variáveis, né, que já vai dar possibilidade da gente fazer o primeiro, os primeiros algoritmos na ferramenta, ok? Bom, aqui, como a gente tinha falado, né, aqui as vantagens e desvantagens, né, das abordagens e representações gráficas. A vantagem é maior clareza no fluxo da execução, né, por ser uma linguagem visual, e a desvantagem requer conhecimento de convenções gráficas, é mais trabalhoso em decorrência de seus desenhos e dificulta também para fazer algum tipo de correção, né? Bom, já as textuais, né, que é o português estruturado, apresenta mais vantagens desde que se tome alguns cuidados. É riqueza gramatical de nossa língua, como levar a ambiguidades, né? A frase, por exemplo, o pregador foi grampeado durante o concerto. Tem 8 sentidos diferentes quando pronunciada, né? E para resolver, utilizaremos o conjunto restritos de regras conhecido como português estruturado, né? Ou Portugal, tá certo? Bom, então até o próximo vídeo. Façam os exercícios, tá certo? Façam os exercícios e enviem para mim pela área de aluno de vocês. Um abraço.